eu vou tentar arranhar a superfície do que é a pós-modernidade, do que eu denomino por religião pós-moderna e do que eu denomino por sujeitos pós-modernos. Isso é parte da minha pesquisa de doutorado. Desde do mestrado eu venho trabalhando com Nietzsche. Então eu inicio a pesquisa no campo das ciências da religião discutindo a morte de Deus. Me intrigava os impactos da morte de Deus para os indivíduos que hoje eu denomino de sujeitos pós-modernos. Então, primeira coisa que eu queria afirmar aqui é que nós temos uma religiosidade diferente, um Deus ressignificado. Deus resistiu, a religião resistiu para além dos mestres da suspeita, gosto sempre de falar deles, Freud, Marx e Nietzsche. A religião continua firme e forte. Eu, por exemplo, quero corrigir alguns escritos meus de livros lançados, porque eu trabalho sobre um reavivamento da religião. E meio que eu discordo hoje de falar em reavivamento, porque a religião nunca acabou, especialmente na América Latina, sempre foi muito forte. O que nós podemos debater é que essa religião foi desvinculada das religiões institucionais. É uma religião de caráter invisível, pessoal. Sem mais delongas, eu quero deixar o espaço agora para o nosso querido amigo, companheiro de trabalho, de luta, que é o querido amigo Hugo Brandão, professor doutor do IFAL e filósofo com várias obras publicadas, e tem dado uma contribuição imensa ao campo das ciências da religião, além da filosofia e outras ciências humanas. Então, é com muita alegria e satisfação que eu agora passo a palavra ao nosso amigo Hugo, que é um dos principais articuladores do nosso NERES, é o nosso coordenador mor, vamos dizer assim, né? É aquele que articula, que anima, que incentiva a gente, né? E que tem levado o NERES ao Brasil e ao mundo. Então, amigo Hugo, é com muita alegria que eu passo a palavra para você agora, para você tocar o barco. Obrigado pelas palavras, professor Álvaro. O senhor é sempre uma inspiração para todos nós. Quero falar aqui que o Álvaro tem diversos livros publicados, já postei aqui o vídeo da palestra dele, vocês todos e todas já podem acessar. Novamente, boa noite a todos e todas. Eu vou tentar arranhar a superfície do que é a pós-modernidade, do que eu denomino por religião pós-moderna e do que eu denomino por sujeitos pós-modernos. Isso é parte da minha pesquisa de doutorado. Desde do mestrado eu venho trabalhando com Nietzsche. Então eu inicio a pesquisa no campo das ciências da religião discutindo a morte de Deus. Me intrigava os impactos da morte de Deus para os indivíduos que hoje eu denomino de sujeitos pós-modernos. E por essa posição científica, por essa posição filosófica, eu pago um preço, né? Não são todos os pesquisadores que aceitam a pós-modernidade como algo plausível. Eu entendo que a pós-modernidade traga incongruências. Eu entendo a dificuldade de definirmos o que é pós-modernidade, mas compreendo, sobretudo, que nós não podemos abrir mão desse termo, que nós precisamos aprofundar esse termo. E aí eu vou aqui tentar um pouco discutir o que é pós-modernidade, o sujeito pós-moderno, e chegarmos, se possível, a alguns indícios de uma religião pós-moderna. Parte do que eu vou falar para vocês agora é resultado desse livro aqui, não sei se está dando para vocês verem. Esse foi o meu último livro lançado. Eu tenho 2 livros publicados esperando o lançamento. Com a pandemia, fiquei com alguns livros, algumas publicações, inclusive o professor Fábio, que está aqui. Seja bem-vindo, professor Fábio. Recém-doutorado, era doutorando, recebeu o título de doutor recentemente em Ciências da Religião. Nós temos um livro também publicado, e aí eu quero me comunicar diretamente com a Tereza, que perguntou sobre espiritualidade e religiosidade. Tem um texto da PUC São Paulo, você dá um Google aí, eu posso mandar para você, se você me pedir, diferenciando espiritualidade de religiosidade. Eu já quero entrar nessa problemática. Não sei se Tereza está por aí, se tiver, dá um oizinho aqui para me ver que está acompanhando. Na minha pesquisa, espiritualidade e religiosidade são sinônimos. Na verdade, o próprio termo espiritualidade
porque eu discuti, para entender a religiosidade na pós-modernidade, eu discuti a fundo o termo experiência religiosa. O que danado é experiência religiosa? Primeiro, o que é experiência? Para nós da filosofia, e eu faço filosofia da religião, é muito caro os termos, é muito caro o que a gente escreve. Então, experiência, o que é? E o que é a tal da experiência religiosa? Então, religiosidade, em síntese, lógico, eu não tenho tempo aqui para me aprofundar nessa pergunta. Tenho que expor o restante da palestra. Mas, em síntese, a religiosidade está ligada à experiência religiosa, à experiência consagrada, à experiência com o transcendente. Está dissociada da religião institucional. Então, a gente precisa ter bem claro, quando se trata de ciências da religião, quando se trata desse campo de estudar o fenômeno religioso, que uma coisa é a religião institucional, outra coisa é a experiência religiosa. O termo religião, por si só, já dá um debate aqui de horas. Nós poderíamos fazer um fórum, um seminário, um curso só sobre o termo religião e teríamos problemas sérios de definir o que é de fato a religião. Você já se perguntou o que é religião? Como é que você define religião? Você pega autores como Otton, como Michel Eliade e tantos outros que têm dificuldade. O próprio Bauman fala que o termo religião é um termo extremamente difícil de ser conceituado. Então, a própria religião já é difícil, mas dá para a gente partir do pressuposto, e na minha pesquisa eu parto desse pressuposto, que nós temos o que é religião institucional e que nós temos o que é religiosidade, ou também experiência religiosa, que nós poderíamos, em última análise, Tereza, chamar de espiritualidade. O que é espiritualidade? Nada mais é do que uma experiência religiosa, uma experiência consagrada, uma experiência com qualquer fundamento ou qualquer prática de uma religião existente, ou que não seja, as forças do universo. Eu tenho espiritualidade com as forças do universo. Isso é uma expressão religiosa, logo, trata-se de uma experiência religiosa. Cunhou-se muito o termo espiritualidade na contemporaneidade, defendo na minha tese, dentre outras questões, como uma forma de expressão dessa religião pós-moderna, que é uma religião que quer se separar, que quer negar a religião institucional. E aí tem 3 autores incríveis que trabalham muito profundamente a religião atualmente. O Luckmann, tratando a religião invisível, nada mais é do que uma religião que continua tão forte como antes. Professor Lucas, de forma belíssima, na sua palestra, e eu fico até constrangido palestrar depois de Lucas, tamanha admiração que tenho por ele e tamanha é a capacidade que ele tem de articular as palavras. Então, eu me sinto um pouco constrangido, mas vou tentar dar o meu melhor aqui. Então, voltando para o Luckmann, a religião invisível nada mais é o que o Lucas já ponderou lá. Nós nunca fomos tão religiosos quanto agora. Isso quem diz não sou eu, nem mesmo o Lucas, isso quem diz é o Peter Berger, já vem o segundo autor. Peter Berger e terceiro, Revelegé. Esses 3, Luckmann, Berger e Revelegé, têm que ser lidos em ciência da religião. Ora, eu quero entender a religião, preciso ler esses 3 livros. O Dossel Sagrado, do Berger, o Religião Invisível, do Luckmann e o Peregrino, o Convertido e o Peregrino, da Revelegé. Por que eu estou falando desses 3 livros especialmente? Porque meio que eu embananei aqui a minha palestra, porque eu quero responder diretamente a Tereza. Em ambos os livros, de forma diferente, tratam de uma religiosidade ou uma espiritualidade, como você queira chamar, cada vez mais apartada, distanciada da religião institucional, ok? Então, primeiro vamos separar. Então, por que espiritualidade? Porque ninguém quer ser religioso, perdoe-me, não é que ninguém quer ser religioso. Muitos dos que eu chamo de sujeitos pós-modernos não querem o carimbo de estarem pertencentes a uma religião institucional ou mesmo a ideia de uma religião. Você pega, por exemplo, o espiritismo, logicamente que não são todas as correntes, e eu quero, abre aspas aqui, dizer que, por exemplo, Chico Xavier, para mim, é a maior liderança religiosa mais inspiradora. E eu não sou da doutrina espírita, kardecista, ou seja, qual for, mas eu tenho uma admiração profunda pelo Chico Xavier. Por que eu estou falando sobre isso? Fecha parênteses. Porque, por exemplo, há correntes no espiritismo que não querem o termo religião, querem o termo filosofia, porque filosofia é mais palatável para os tempos pós-modernos, onde as pessoas não querem se vincular ao religioso,
ou a religião institucional. Então, essa seria, Tereza, mais uma das características. Não sei se eu consegui explicar, mas você pode perguntar no final e eu tentarei elucidar as dúvidas. Mais uma característica da religiosidade na pós-modernidade, que está tentando ou buscando se desatrelar das religiões institucionais, do que nós chamamos de religião. Então, religião demanda um entendimento para as instituições, com todos os seus ritos, interditos, doutrina, hierarquia. Experiência religiosa demanda mais a vivência religiosa, a religiosidade popular, as experiências com o sagrado, o que nós também podemos chamar de espiritualidade. Então, tem um texto da PUC aqui, que eu fui dar uma lida fazendo essa diferenciação. É balela. Eu queria corrigir esse texto, inclusive. Aí eu vou colocar aqui, depois, o link, 2 textos meus, Religião na Pós-Modernidade, e um texto que saiu na uma revista Qualizar 1, fiquei muito feliz, que é O Triunfo da Religião, com a psicanálise, uma análise psicanalítica. Então, já adianto aqui, eu vou projetar minha tela, que o meu estudo leva muito em consideração. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar onde é que eu quero. Aqui. Não. E, pessoal, peraí. Só um momento, viu? Eu não estou conseguindo projetar a minha tela, porque eu abri em outra... Está aberto aqui, eu não consigo projetar. Deixa eu só ver se eu consigo novamente. Google Meet, Google Prezi. Acho que achei. Acho que compartilhei. Deixa eu voltar lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá? Dá para ver a minha tela compartilhada? Dá, né? Deixa eu voltar para ela. Pronto. Vou tentar deixar ela completa. Bom, essa é a minha pesquisa Religião Pós-Moderna, Religião na Pós-Modernidade. É fruto um tanto desse meu livro, e aí aqui não vai dar para a gente falar sobre tudo, mas eu queria falar que existem especificidades, e defendi isso em minha tese, e defendo academicamente, que nos dá segurança para afirmarmos que existe uma religião pós-moderna, uma religiosidade pós-moderna, que essa religião foi ressignificada, que a transcendência, inclusive, Deus, foi ressignificado. É um Deus, só para adiantar o que a gente vai falar daqui para frente, que está a serviço do fiel. É um Deus personalizado. É um Deus que tem que corresponder às necessidades mais subjetivas, aos anseios de gozo. Gozo é um termo psicanalítico, cunhado por Lacan. Freud falou também sobre gozo, mas eu vou usar mais o Lacan. Essa necessidade de preenchimento de vazio, comum a todos nós, algo natural na psicanálise, algo natural no ser humano. Então, essa busca de gozo leva os indivíduos a experimentarem ou buscarem experiências com diversas dimensões do sagrado, do transcendente, de experiências religiosas diversas, desde que essas experiências religiosas atendam às suas necessidades individuais, subjetivas. Então, eles personalizam a religião. Para ter uma ideia, a Revelegê fala de bricolagem. Ela disse o seguinte, que a religião hoje é uma religião à la carte, a religiosidade. Cada um pega um pouquinho de uma religião e vão moldando o seu universo religioso. É muito provável que vocês que estão me assistindo sejam assim, ou, ao observarem a família, encontrem diversos familiares que bricolam, que pegam partes de cada religião e vão selecionando o que querem acreditar. Eu não estou aqui julgando se isso é certo ou errado. Eu estou atestando como a religiosidade é vivenciada nos dias atuais. O Lucas, por exemplo, antes de mim, disse que a religião nunca foi tão forte quanto hoje. Isso quem fala é o Berg. Mas onde é que está essa religião? Como é que nós percebemos essa religião? Nós percebemos absolutamente tudo, nas músicas, na arte, na moralidade, mas não se trata de uma religião necessariamente institucional. Se trata de experiências diversas que têm relação com a dimensão religiosa, com a dimensão do sagrado, com a dimensão do transcendente. Então, a primeira coisa que eu queria afirmar aqui é que nós temos uma religiosidade diferente, um Deus ressignificado. Deus resistiu, a religião resistiu, para além dos mestres da suspeita, gosto sempre de falar deles, Freud, Marx e Nietzsche. A religião continua firme e forte. Eu, por exemplo, quero corrigir alguns escritos meus de livros lançados, porque eu trabalho sobre um reavivamento da religião. E meio que eu discordo hoje de falar em reavivamento, porque a religião nunca acabou, especialmente na América Latina, sempre foi muito forte.
O que nós podemos debater é que essa religião foi desvinculada das religiões institucionais. É uma religião de caráter invisível, pessoal. Sou religioso, mas não vou à igreja. Sou religioso, mas para me relacionar com Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de culto, de missa, de terreiro. Eu só preciso fechar meus olhos e me ligar ao transcendente. Então, é uma religião invisível, como diz o Luckmann, ou é uma religião dos peregrinos que vivem, que eu chamo na minha pesquisa de sujeitos pós-modernos, como a Revelegê fala, que vivem buscando experiências religiosas. Daí, pessoal, está tão na moda, por exemplo, o esoterismo. Não é à toa que os livros de Paulo Coelho fazem tanto sucesso. Não é à toa que as ficções científicas que tratam do sagrado fazem tanto sucesso, que as músicas que apelam para questões religiosas fazem tanto sucesso. Está muito ligada a essa necessidade de experiências que contemple o meu gozo, que contemple a minha busca por prazer, que contemple, sobretudo, a minha necessidade, é um outro ponto que eu quero falar, de busca por identidade. Nós estamos em um mundo, diria o Bauman, em um complexo processo de identidade, de subjetivação. Nesse complexo processo de subjetivação, de saber quem sou eu no mundo, eu busco diversas experiências religiosas, como diria o peregrino da Revelegê, ou na insegurança de não ter identidade, na insegurança desse processo de subjetivação ser extremamente difícil na contemporaneidade, porque os papéis estão sofrendo alterações. Se você vai para o mundo pré-moderno, você tem uma identidade bem definida. Você nasce em uma determinada religião, em um determinado estamento social, você sabe quem você é, da família X, sabe o seu gênero. Hoje, nós estamos ressignificando tudo isso. Então, causa meio que uma distopia, digamos assim, nesse processo de subjetivação. Então, diante das multiplicidades de subjetividades, então eu trabalho um teórico chamado Stuart Hall. O Stuart Hall ele não discute subjetividade. A psicanálise já deixou há muito tempo de discutir subjetividade, a sociologia. Eu implico com alguns trabalhos ou alguns pesquisadores que usam o termo subjetividade. Nós trabalhamos o termo no plural, porque nós temos múltiplas subjetividades. Então, retomando, espero que esteja dando para entender, se não pode perguntar aqui, na necessidade de encontrar sua identidade ou buscar sua identidade, alguns, nesse cenário de medo, nesse cenário de angústia, retornam à tradição religiosa. E aí nós temos o avanço do fundamentalismo religioso. Por que eu preciso explicar isso de antemão? Porque nós vamos passar aqui para ver esse debate, e aqui eu quero fazer menção ao Neres, vocês devem estar vendo aí, que é o nosso núcleo, e prosseguir para discutirmos a religiosidade na pós-modernidade a partir dessa premissa que eu coloco para vocês. E para chegar a ela, antes de mais nada, para vocês não saírem aqui, antes que eu conclua a minha linha de raciocínio, alguns devem estar pensando, ora, como é que você diz que as pessoas estão cada vez menos ligadas à religião, quando nós percebemos também um movimento de retorno religioso, que, erroneamente, eu acho que usei o termo reavivamento religioso em pesquisas anteriores, e se fosse hoje eu corrigiria. Eu acho que nós não temos capacidade científica, ou fundamento científico para falar em reavivamento, sobretudo quando a gente fala de América Latina. No Brasil, por exemplo, está tendo reavivamento religioso. Quando o Brasil deixou de ser religioso? Mas quando isso aconteceu? Só para dar um exemplo. Aí, voltando para o convertido, pode ser que alguém se pergunte assim, balela esse negócio de sujeitos pós-modernos. Pós-modernidade não existe. Olhem aí os fundamentalistas religiosos que crescem galopando. Basta pegar o último censo demográfico do IBGE. E, por exemplo, como cresceu os neopentecostais, que estão sob a égide de uma religião tradicional. Mas também explicamos isso através desse conceito de religião pós-moderna. Pois esses convertidos, esses que retornam para a tradição religiosa, sobretudo de cunho mais ortodoxa, menos aberta ao diálogo,
eles estão indo por escolha própria, não mais por conta da família, não mais porque nasceram naquela religião. É agora uma escolha própria. A Revelegê trata isso com muita especificidade e eu gostaria de ter mais tempo para aprofundar esse tema. Só que eu preciso passar dele. O que eu quero só definir aqui, o fundamentalismo religioso crescendo também é resultante da crise de legitimação que nós vivemos, da crise de identidades, da crise do processo de subjetivação que eu quero falar daqui para frente, que ressignificou a transcendência e, consequentemente, ressignificou a religião e a religiosidade. Nós vivemos uma religião diferente de tempos passados. Nós vivemos uma religiosidade diferente de tempos passados. Nós vivemos ou cremos, temos um Deus ressignificado. Não mais é aquele Deus do mundo pré-moderno. Sustentáculo, aquele Deus que deu sustentação para todo o mundo ocidental. Deus sustentou o mundo ocidental. Quando Nietzsche disse Deus está morto, ele não estava proclamando um ateísmo. O Lucas falou bem aqui. O Nietzsche estava fazendo uma constatação sócio-histórica. Ora, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, as pessoas estão deixando cada vez mais de explicarem suas realidades a partir de Deus e estão confiando mais cada vez na ciência e na tecnologia. Deus vai morrer. Deus está morto e nós o matamos. A própria religião o matou. Indico o meu livro Deus está morto. É uma pena, ele esgotou já, se vocês botarem Magazine Luiza, Livraria Cultura, lojas americanas, ele vai estar esgotado, mas vai sair a segunda edição. Deus está morto, a recepção do pensamento de Nietzsche na cultura pós-moderna. Então, voltando, eu digo que o Nietzsche errou. O Nietzsche errou, ele estava errado. Deus não morreu, Deus foi ressignificado. Poderia até estar certo se nós disséssemos que aquele Deus metafísico, uno, dotado de poder, que ordenava e organizava o mundo, que era a sustentação do mundo ocidental, esse Deus, sim, ele morreu. Esse Deus nós poderíamos dizer que morreu. Por quê? Porque com o advento da pós-modernidade, nós temos um Deus muito mais personalizado. Um Deus à escolha do cliente. Um Deus à escolha do fiel. Um Deus que serve ao fiel. Um Deus que é serviçal. Poderia e deveria falar mais sobre isso, mas eu quero parar por aqui para falar que os mestres da suspeita, retomando o que eu tinha falado anteriormente, Freud e agora Marx, que Nietzsche eu já falei, também erraram. Para o Freud, a religião é uma psicose, é uma neurose coletiva e tende a acabar. E para o Marx, a religião também acabaria com o processo de luta de classes, enfim, tomada de consciência da classe trabalhadora. Na minha visão, lógico, e dá para a gente explorar tanto Marx quanto Freud com perspectivas diferentes acerca da religião. Essa é bem simplória, mas eu quero só pegar essa por enquanto e dizer que eles erraram. A religião persistiu, está forte. Agora, está forte de forma ressignificada, de uma forma bem distante da religiosidade ou religião que nós conhecíamos no passado. Então, eu começo essa minha pesquisa a partir da problemática levantada por Nietzsche, Deus está morto. Estudando os impactos da morte de Deus para a sociedade pós-moderna, descobri que a morte de Deus ela impactou na sociedade, especialmente no processo de subjetivação. Era muito tranquilo, você tinha uma segurança de identidade na idade pré-moderna. O Bauman vai falar, por exemplo, na idade pré-moderna. O Bauman vai falar, por exemplo, que há um dilema entre liberdade versus segurança. Na pré-modernidade, nós tínhamos segurança, tínhamos identidade fixa. Nós ganhamos liberdade, mas perdemos a segurança. Há agora um processo de subjetivação complexo. Logo, há uma angústia que nos toma diante deste cenário que nós não sabemos quem somos. É muito possível que vocês já tenham se perguntado ou se deparado com a seguinte problemática: quem sou eu no mundo? Estou no mundo para quê? O que é que eu sou no mundo? E a explicação, ou as explicações que se buscam, geralmente, não sempre, são de cunho religioso, a partir de uma dimensão religiosa. Mas vamos lá, deixa eu dar uma lida aqui. A religiosidade pós-moderna é marcada pela busca de experiências de gozo pleno por parte dos que denominamos por sujeitos pós-modernos, marcados por uma mutação nos laços sociais e peculiar processo de subjetivação. É isso o centro desse debate. É uma pena que eu tenho muita coisa para falar
e tenho que organizar aqui nesse cérebro divergente de TDAH o início, meio e fim. E é muito complexo porque é muita coisa. Mas a gente vai tentar, dentro do possível, ir indicando textos que vocês possam aprofundar essa temática e também estando disposto a responder possíveis perguntas que venham a partir dessa fala, a arranhar ao menos a superfície desse problema. Então, continuo. Para discutirmos a religião na pós-modernidade, retomo ao que é pós-moderno, o que é a pós-modernidade. Porque pode ser que alguns estejam aqui e dizem, olha, essa pós-modernidade não existe. Isso é uma grande balela. Então, leio. Dados os distintos e diversos interesses, bem como a variada formação intelectual dos diferentes autores que se notabilizaram por investigar o que ousamos aqui denominar de condição pós-moderna, isso eu defendo no livro, são diferentes nomes de batismo. A esse mesmo conjunto de transformações, revolução das tecnologias, da informação, pós-modernidade ou pós-modernismo, modernidade líquida, capitalismo tardio, capitalismo flexível e etc. Aqui estão os autores, eu não vou ler eles para não tardar muito. Essa diversidade de nomenclaturas ilustra, ao menos em parte, as divergentes ênfases dadas por esses pesquisadores aos diversos aspectos que faz parte do atual processo de transformação. Para muitos deles, os progressos tecnológicos são determinantes para o quadro de transformações na atualidade. Já para outros tantos, esse papel central é desempenhado por fatores econômicos. Para uns, a transformação representa uma ruptura com o que veio antes. Para outros, essa mesma transformação é apenas um outro estágio da velha ordem. Então, para aqui. Nós vimos até agora que diversos autores tentam definir ou conceituar. Há diversos autores, estava no texto o nome deles, e aí você tem o Vatimo, o Bauman, Guedes, uma infinidade de autores, sociólogos, filósofos, historiadores, o Habermas, por exemplo, que tratam com conceitos diferentes, terminologias diferentes, o que nós queremos defender, que é a pós-modernidade. E nós, seguramente, nos apoiamos no Bauman. Ainda que o próprio Bauman tenha discutido o termo pós-moderno posteriormente para modernidade líquida, desculpa. Então, ele meio que estava querendo abandonar o termo pós-moderno e trazer o termo modernidade líquida. Mas vamos tentar aqui fechar o que é pós-modernidade para a gente avançar para a religião na pós-modernidade. Entendam pós-modernidade não como uma ruptura com a modernidade, mas como seu aprofundamento. A pós-modernidade é como se fosse a modernidade se psicanalizando. É a modernidade radicalizada. O Habermas discute contra a pós-modernidade, dizendo que não, nós estamos na modernidade. Só que é uma modernidade radicalizada. Então, ele insiste em não chamar de pós-moderno. Por exemplo, para dar exemplo do Habermas, o que nós dizemos aqui é o seguinte: temos que enfrentar as incongruências desse termo e usá-lo, ainda que seja difícil conceituar, porque as características que caracterizavam a modernidade, algumas delas, como, por exemplo, o racionalismo, não se adequam mais à experiência, à condição, à cultura que vivemos hoje. Hoje nós temos especificidades culturais, religiosas, diferentes da dimensão moderna, ou pelo menos do que nós conceituamos como modernidade. Quando a gente pensa em modernidade, a gente pensa em avanço tecnológico, supremacia da ciência, da razão. Você pega ali a modernidade, a depender da história, você vai ter a modernidade lá. Alguns autores tratam com a reforma protestante, outros autores tratam com a tomada de Constantinopla, alguns sociólogos entendem a modernidade após a Revolução Francesa, após a Revolução Industrial, ou seja, o que para a história seria a Idade Contemporânea, alguns sociólogos entendem que é a modernidade acontecendo. Mas vamos pensar, por exemplo, a modernidade e a sua característica da razão, do racionalismo, da crença nas instituições ou do poder das instituições. Isso é possível ser aplicado aos dias de hoje? Não é. A pós-modernidade traz características distintas do que nós convencionamos chamar de modernidade. Então, não dá mais para a gente admitir que estamos dentro da modernidade. Também não dá para defendermos uma ruptura com a modernidade, porque a modernidade e a pós-modernidade, elas
convivem juntas em um mesmo momento. Nós estamos em um período de transição. A pós-modernidade, então, aqui, preciso que vocês compreendam isso, não é o fim da modernidade, não é o obituário da modernidade, é sua continuação, é o seu aprofundamento, é a modernidade sendo acentuada, beleza? Então, a modernidade e a pós-modernidade são existentes no mesmo momento e parte dos indivíduos vivem na condição pós-moderna. Hugo, todos nós vivemos na pós-modernidade? Não. Como quando nós saímos do feudalismo, não foi o mundo todo, em um mesmo momento. Mas essa condição pós-moderna atinge todos nós, a saber, por duas características principais que eu quero debater com vocês. O individualismo, um marcante individualismo, e uma característica marcante da incerteza. Então, nós somos sujeitos pós-modernos marcados por um forte sentimento individualista e por incertezas frente a tudo. Digamos que a pós-modernidade, o Lyotard foi o cara que cunhou o pesquisador que cunhou esse termo. Eu não concordo com o Lyotard, concordo com o Bauman, que a pós-modernidade não é a ruptura com a modernidade. Repito, perdão está sendo repetitivo, mas isso é preciso ficar claro. Mas para o Lyotard, por exemplo, que cunhou o termo, a pós-modernidade é a morte das metanarrativas, dos grandes relatos, das grandes utopias, das grandes explicações, do dogmatismo, das explicações dogmáticas. E isso é perceptível, longe de concordar integralmente com Lyotard, mas isso é perceptível. Nós vivemos em um período no qual as meganarrativas não são mais apropriadas ou aceitas pelos sujeitos. Esses sujeitos que estão cada vez mais em busca do seu gozo, em busca de corresponder aos seus anseios pessoais, em busca de preencher esse buraco que existe em nós, esse buraco que na psicanálise nós chamamos de gozo. Por isso buscam experiências diversas, seja com drogas, seja com relacionamentos, seja com trabalho, para preencher um vazio que existe em nós. Busca-se experiências de gozo, e essas experiências estão sendo ofertadas pelas religiões e pela religiosidade. As religiões, elas se adaptaram, eu digo as religiões institucionais, a oferecerem de forma bem personalizada o que os fiéis querem. Basta falar de algumas religiões aqui mais afinco, ou você ir para um culto religioso, uma própria missa, pegar uma renovação carismática católica, ou mesmo em religiões de matriz africana, percebem como elas se adaptaram nessa briga dentro do capitalismo, dentro de uma estrutura de uma sociedade marcada pelo consumo, de religiões que estão em guerra em busca de fiéis. Então, essa característica pós-moderna também mudou a religião institucional. As religiões institucionais passaram a ter que se adaptar aos indivíduos e às suas necessidades mais emergenciais. Isso é um primeiro ponto. Então, dada a incerteza e o individualismo, dada essa busca de gozo pleno, nos tornamos sujeitos narcisistas, sujeitos vibrantes por questões pessoais, por prazeres pessoais. E isso vai acontecer com a religião. É o que a Revelegê chama de religião à la carte. E eu falei anteriormente, a gente sai adaptando, pegando só o que nos interessa. Nós não queremos nos submeter, ou nos submetermos, à doutrina religiosa, à intervenção. Então, começo aqui a falar de Jean-Pierre Lebrun, que é um psicanalista francês, coqueluche na Europa, tudo que é tese de dissertação está com o nome dele. E o Lebrun fala de uma mutação no laço social e fala de algo que ele chama de perversão comum. O que é a perversão comum ou o que é a mutação do laço social? Digo isso para a gente chegar na religião atualmente e nos sujeitos pós-modernos. Há um dilema na sociedade atual de ter limites. Eu trabalho na minha tese a perda da autoridade paterna. Entendam o termo paterno aí, o familiar, não o gênero masculino pai, por exemplo. O que é a perda da autoridade paterna? É a ausência de limites. Eu trabalho no meu livro, na minha dissertação, a ausência do não. O não humaniza. Quando o outro me limita, ou quando o pai me castra, ou a mãe me castra com o não, isso me humaniza. Isso me coloca numa situação de perda de gozo. Esse não, esse interdito do pai e da mãe, que anteriormente se fundamentava com a figura de Deus. Ora, por que a gente tem que respeitar as regras, as normas, a religião, os pais, etc.?
Porque Deus disse isso. Isso é um fundamento religioso. É um fundamento judaico-cristão do Deus, fundamento último, metafísico, lá dos tempos pré-modernos, que, segundo Nietzsche, ruiu. E nós concordamos com isso. Esse Deus interdito, esse Deus que impõe sanções, que coloca o não, que legitima a figura de autoridade do pai e da mãe, que legitima a figura da autoridade dos líderes religiosos, ele perdeu espaço para a religião de à la carte, para a religião personalizada, para a minha religião individual, a religião que responda às minhas necessidades mais essenciais e mais prazerosas, digamos assim. Então, dito isso, do Lebrun, e falando da perversão comum, nós tratamos o religioso, ou tratamos Deus, ressignificando tanto a religião quanto Deus, especialmente a figura de Deus. É fácil perceber como nós hoje, eu podia dar alguns exemplos, mas já estou preocupado com a hora, mas para citar alguns, você vai escutar uma liderança religiosa e, olha, faça tal coisa. É quase que um Deus que estivesse a serviço das nossas demandas. Nós queremos a religião, a experiência, mas negamos o interdito, negamos as obrigações, digamos assim, porque as obrigações me causam obstáculo. E a sociedade atual, os sujeitos pós-modernos, eles não estão parados com mecanismos psíquicos para serem obstacularizados. Muito pelo contrário, eles fogem dos obstáculos, eles fogem das dificuldades, eles negam a dificuldade. Não estou dizendo aqui que a gente tem que abraçar a dificuldade, não, viu? Mas minimamente a gente pode concordar que a vida é difícil, que o mundo do trabalho é um mundo cruel, que as relações sociais são difíceis. E essas relações sociais são evitadas pelos sujeitos pós-modernos. A religião institucional também é evitada pelo sujeito pós-moderno. Esse Deus, fundamento último, que me dá obrigações, ele é evitado. Esse Deus é ressignificado para servir aos meus interesses. Enfim, eu perdi aqui os meus slides. Espero que vocês tenham entendido. Fico à disposição para falar. Tenho 2 textos aqui para quem não conseguiu entender bem, porque é muito difícil, em pouco tempo, falar de temas tão complexos. Eu passeio pela filosofia, pela sociologia e pela psicanálise. Só Lacan e Lebrun, que é muito, mas muito complexo de se falar. Denominar, ou melhor, definir pós-modernidade é outro grande problema. Definir religião e religiosidade é outro grande problema. Então, na minha pesquisa, eu defino o que é pós-modernidade, o que é subjetividade ou subjetividades, para depois dizer quem são os sujeitos pós-modernos. Uma vez sabendo quem são os sujeitos pós-modernos, esses sujeitos hedonistas, esses sujeitos sem preparo psíquico para confrontar com o limite, que não confrontaram o limite na infância, que foram criados sem autoridade paterna, sem intervenção paterna. E aqui eu estou falando, inclusive, de um professor, viu? Muitas crianças têm mais respeito pelo professor ou pela a coordenadora do que pela mãe e pelo pai. Só para vocês entenderem como os papéis se inverteram. Então, eu gostaria muito de falar sobre esses papéis, sobre a entrada do indivíduo no processo de humanização, sobre essa crise de identidades. Infelizmente, não tenho tanto tempo assim, mas indico aqui 2 textos. Um, Religião Pós-Moderna. Eu vou colocar aqui o link, foi um texto que eu publiquei recentemente. E o outro texto é o Triunfo da Religião, que aí eu Triunfo da Religião numa análise psicanalítica. Havia-se a ideia que a religião ia acabar. Foi o contrário. E o Lacan, não sei se todos conhecem o Lacan, mas assim, o Lacan fez uma releitura do Freud e trouxe a psicanálise de volta para um lugar de destaque. Lacan assim, seria tão importante quanto Freud para a psicanálise. E o Lacan, ele é muito direto quando ele diz que a religião vai triunfar, a psicanálise não tem como triunfar sobre a religião. Ele atesta que a religião vai triunfar sobre a psicanálise, e aí eu trabalho nesse texto e trago mais elementos. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha conseguido aqui, mesmo sem os meus slides, mesmo sem o meu início, meio e fim, dar uma palhinha do que é o meu objeto de pesquisa, do que é a pós-modernidade, de como os sujeitos pós-modernos vivenciam a religião e de que a religião hoje é uma religião apartada das instituições religiosas, apartada das doutrinas. É uma religião de cunho pessoal, é uma religião personalizada, é uma religião à la carte.
onde eu escolho o que quero crer e não quero crer, o que eu aceito e o que eu não aceito. Ô, Hugo, e os fundamentalistas? Ainda que existam os fundamentalistas e que eles estejam também em expansão, também é resultado da religiosidade na pós-modernidade. Nessa crise de identidades, eles recorrem à segurança da identidade que é proporcionada pela religião tradicional. Na religião tradicional, você tem uma identidade bem definida, você tem segurança. E, de forma contrária, o oposto, você perde liberdade. Tá aí os fundamentalistas para comprovarem essa tese. Lembrando que o Bauman, eu acabei não conseguindo explicar, ele faz esse dilema de liberdade e segurança. No mundo pré-moderno, nós tínhamos segurança de identidade. No mundo pós-moderno, nós não temos essa segurança, mas temos liberdade. Então, liberdade e segurança é meio que são opostas. Vamos pensar um passarinho numa gaiola. O passarinho na gaiola ele não tem liberdade. Em contrapartida, ele tem comida ali certinho, nenhum predador vai comê-lo, vai devorá-lo. Ele tem água, não precisa estar procurando. Ele tem segurança, mas não tem liberdade. Solta esse passarinho, ele vai ter liberdade, mas agora vai ter predadores, vai ter que buscar sua comida, vai ter que buscar sua água. Então, isso é muito a teoria do Bauman, do mundo sólido para o mundo líquido. Gostaria de falar muito mais sobre o Bauman também. Enfim, aqui eu passaria a noite dialogando com vocês, mas desde já agradeço a oportunidade. Espero que tenha conseguido que vocês minimamente entendam a problemática que há da morte de Deus, dos impactos da morte de Deus, do processo de subjetivação desses sujeitos, esses sujeitos pós-modernos constituindo uma religiosidade diferente. Obrigado a todos e todas que ficaram até aqui. Tem algumas perguntas que me foram feitas aqui no chat, eu vi agora. Se quiser que eu comece respondendo elas. Pode começar por aí. Deixa eu ver, foi o José Carlos, vou tentar encontrar todas. O Ângelo. Professor Hugo, será que a religião hoje não deixou de ser uma busca do transcendente e se tornou uma maneira de os seus seguidores? Aí finalizou. É difícil a gente, por exemplo, como é que a gente define o sagrado? O que é o sagrado? Otton e Michel Eliade vai discorrer sobre o sagrado de forma distinta. O que é o sagrado? Eu fico a pensar, por exemplo, um jogo de futebol. Ali tem indícios religiosos, o jogo não, a torcida. Ali tem indícios de religião, tem aspectos de experiência religiosa extremamente específicas. Por exemplo, o símbolo, tem cânticos, tem rito. O transcendente, por exemplo, dependendo do time é horrível, mas a pessoa, o torcedor, no caso, ele torce pelo escudo. É um elemento simbólico para ele que está dentro do contexto metafísico, do que nós poderíamos chamar de transcendente. Transcende o símbolozinho de um time de futebol. Transcende o próprio jogo, o próprio esporte. Só para ilustrar, o Michel Eliade fala de memórias, por exemplo, como questão do sagrado. Então, eu não sei se haveria possibilidade de afirmarmos que a religiosidade de hoje, ou as buscas por experiência religiosa, estão dissociadas de uma busca do transcendente. Me parece difícil, embora nós tenhamos correntes do budismo que você não tem nem Deus, você não tem esse ser supremo. Você pode alcançar a divindade. O próprio Nietzsche falou do super-homem que a gente poderia, guardar das devidas proporções, trabalhar como essa divindade, alcançar ser um ser divino, além da moralidade, uma moral aristocrática. Então, eu não tenho bases de pesquisa. Minhas pesquisas não indicam, ou eu não consegui atingir essa questão de falar, por exemplo, ou de afirmar, por exemplo, que não há uma busca pelo transcendente. Ao contrário, até agora, as minhas pesquisas indicam que há uma busca pelo transcendente. Eu tenho um outro texto que eu vou mandar aqui, o Ângelo, que são os sem religião e a pós-modernidade. Olha, Ângelo, os sem religião é novo, teoricamente novo, no censo do IBGE. Porque antigamente perguntava só ateu. Agora pergunta ateu, agnóstico e sem religião. Os sem religião cresceram muito. E nós buscamos tentar entender quem são os sem religião. Eu defendi num texto publicado que os sem religião são produto, consequência, resultado dessa religiosidade pós-moderna. Porque esse sem religião, por exemplo, cabe nesse seu debate aqui. Não é que eles neguem a religião, não é que eles neguem Deus, mas eles não querem ser privatizados de nenhuma denominação religiosa ou doutrina religiosa. Eles têm a sua própria religião. Inclusive, para alguns deles, Deus é a força do universo.
E aí é a discussão nossa do que é o transcendente e do que é o sagrado. Então, veja, esses sem religião que crescem no Brasil são ou representam uma ilustração bem interessante para a gente fazer esse debate. De se, de fato, eles procuram um transcendente ou não. Me parece que o transcendente é uma questão cultural a nível de Brasil e da América Latina muito forte. Eu não posso falar pela Europa, mas a nível da América Latina, eu diria que, com quase certeza, repito, isso não foi objeto de pesquisa, que busca-se sim um transcendente, mas é um transcendente que seja personalizado aos meus interesses. Por isso que eu defendo que Deus permaneceu, Nietzsche errou, no entanto, esse Deus é ressignificado. O José Carlos disse assim, então, nobre Hugo, se a experiência... Obrigado, José Carlos, pela pergunta. Se a experiência personalizada não estaria imbrincada com a subjetividade? Sim. Continua a pergunta. A autoconsciência é algo que a psicologia da religião vai tratar. Sim. É porque eu não consigo desenvolver em pouco tempo, José Carlos. Estou olhando aqui para baixo que eu estou vendo você. É esse processo de subjetivação que nós sofremos, que na nossa pesquisa indicamos ser produto ou consequência da morte de Deus. Percebam, o próprio Nietzsche, quando diz Deus está morto, quando professa que Deus está morto, ele diz que isso ele já premedita o que vai acontecer. Não dá para a gente suprir o buraco da ausência de Deus. Olha, tira Deus daquele mundo, tira Deus do mundo, o que é que fica? O próprio Nietzsche diz isso. O próprio Nietzsche se preocupa com isso. Então, se você... O homem medieval, por exemplo, do acordar ao anoitecer, a vida dele era respondida pelo transcendente, pelo sagrado, pelo conhecimento mitológico. O homem moderno e pós-moderno, não mais. Tenho certeza que vocês acordaram, muito provavelmente, José Carlos deve ter feito uma oração de manhã, se é religioso, ou fez sua meditação, ou deu axé aos orixás. Mas a sua vida até agora, até chegar a esse momento da nossa aula, muito provavelmente não foi mediada pelo religioso. Não foi mediada. Não foi em função do transcendente, como era, por exemplo, no homem medieval. Só para dar um exemplo do homem medieval. O que é que acontece? Nós vivemos numa... Isso tem que ficar muito claro. Isso é muito debatido pelo Stuart Hall. Para todo mundo, eu indico o livro do Stuart Hall. Essa crise de identidade afeta o nosso processo de subjetivação. Ora, qualquer um aqui presente que queira tirar Deus da sua história, eu digo da sua história psíquica, social e cultural, terá dificuldades imensas. Terá dificuldades imensas. Essa negação, essa ausência desse ser metafísico que deu fundamento ao mundo ocidental, não é tão simples negar. Então, sim, há um processo de essa religiosidade está imbricada a esse processo de subjetivação ou de subjetividades. Por isso que a Revelegê fala do peregrino, dessa busca incessante por experiências religiosas que correspondem ao meu gozo. Quando a gente fala gozo pleno é porque a gente não quer que acabe. O gozo é algo muito gostoso. Quem tem gozo com álcool, por exemplo, está lá bebão, querendo cair, dormir, mas não quer parar de beber, porque ele não quer perder aquele momento. Ele quer perpetuar aquele momento de gozo. Nas experiências religiosas que nós atestamos atualmente, essas que não são as do convertido, que não são as da religião ortodoxa, tradicional, são buscas por gozo, buscas por identificação, por pertencimento, mas um pertencimento e uma identificação que seja personalizada às minhas escolhas, na minha decisão e até onde eu vou querer a interdição. Eu vi agora um jogador famoso agora na seleção brasileira dizer que ele não usava maconha, por exemplo, porque ele era do candomblé e o orixá dele não permitia. Ora, veja, no candomblé é um exemplo de uma interdição de um ser metafísico transcendente. No cristianismo aqui a gente pode dar vários. As pessoas pós-modernas tendem a não querer essa interdição, por um processo de subjetivação que o Lebrun chamou de mutação social e que tem gerado uma perversão comum. Olha, perversão comum é porque perversão para o Freud é uma coisa, para o Lacan é outra, é um sintoma muito forte, e para o Lebrun ele muda esse sintoma na psicanálise para algo comum. É uma perversão rotineira, acontece no nosso dia a dia. É muito provável que vocês tenham visto já com os filhos de vocês.
A criança, dói dizer isso sem ter muito tempo para falar, mas eu vou falar mesmo assim, e se perguntarem aqui eu respondo. A criança, por natureza, é perversa. Se não tem interdição, ela vai se adaptando nessa perversãozinha. Vai sendo perversa, aí acham graça, brincam, acham bonitinho, ela continua, e ela continua. E essa perversão vira ordinária, vira comum. Tão comum que torna as relações fratricidas. Depois é uma criança que, quando tem o obstáculo, ela quer anular o obstáculo, guardar das devidas proporções do que eu estou falando, José Carlos e todos e todas que estão me ouvindo. Mas é um exemplo muito radical e para tentar entender um pouco. A Rostofne, como é o nome dela? Susana Rostofne, acho que é isso. Por exemplo, cabe nesse exemplo. Não teve obstáculo. Não teve interdição, não teve o limite, não teve o não. É o que nós chamamos de a perda de autoridade paterna, que nós ligamos à ausência desse ser metafísico que legitimava o pai. O pai hoje não tem legitimidade para exercer autoridade sobre o filho. Entendam pai aqui, toda a família, viu? Para não ser um discurso de gênero. Não há legitimidade. Você não tem legitimidade para botar o seu filho de castigo no shopping, todo mundo vendo. A sociedade, a família, ela não legitima o poder do pai. O que legitimava o poder do pai? Esse ser metafísico, aquele Deus ocidental, não só do pai, como do Estado. Ora, os reis governavam porque foram colocados por Deus. Mesmo a burguesia estando no poder, basta ler Max Weber. É projeto do capitalismo. Então, a religião, ou esse Deus, ele sustentava o poder, ele legitimava o poder, inclusive do pai. Uma vez que esse poder do pai perde a legitimidade, olha, a avó briga com o pai porque o pai brigou com a criança. Pra você ter ideia. Então, essa criança, essa geração de sujeitos pós-modernos, elas não têm limite. Elas não são confrontadas com limite. Aí, quando o limite aparece, não sendo humanizadas, porque o não humaniza. Eu tenho TDAH. Quando eu vejo aqueles vídeos no TikTok de uma moça nua ou um homem nu, que todos dão risadas, eu fico com vontade de chorar. Por quê? Porque o meu TDAH, o meu cérebro divergente, me faz ter empatia, saber que aquilo ali é um problema psicológico sério. As pessoas que não sofrem com isso têm dificuldade de serem humanizadas nesse sentido, para dar um exemplo. Então, vamos lá. Se eu não tenho a interdição, se eu não tenho o não, se eu não sei conviver, eu nunca convivi com o não, com o interdito, então qualquer obstáculo que apareça, eu quero tirá-lo do meu caminho. Aí o pai e a mãe, de repente, resolvem ser contra o objeto de gozo pleno dela, que era o Daniel Cravinho. O pai ou a mãe representam, então, um interdito que ela não quer, porque ela não sabe viver com interdito. Vamos lá e matamos o pai de paulada e a mãe de paulada. Perdoe o argumento, a radicalidade do exemplo, mas é para ficar ilustrado, para servir de apoio, para entenderem como a subjetividade está linkada à questão da religiosidade. Espero ter conseguido explicar. Professor Álvaro, acho que só foi essas duas perguntas para mim. Estou tentando achar do Lucas aqui, mas não achei. Hugo, eu passo a palavra para ti. Estava tentando procurar aqui, é o trecho, porque eu estou. Não sei se você respondeu a pergunta que eles fizeram aqui também, Lucas. Você fala depois de mim, então. Vou responder. Tem uma pergunta boa. Vai responder, eu quero do Franco. Deixa eu só procurar aqui a pergunta. Tereza falou da psicologia. Tereza, eu também tenho minhas divergências com a psicanálise. Eu não considero um freudiano, por exemplo. E discuto contra eles, mas confesso que a ideia do Lebrun é muito boa. A ideia do Jung aqui, o Ricardo, não sei se é uma pergunta, não é para a Tereza. Parabéns, Hugo. Eu vi duas perguntas depois. Deixa eu só achar aqui, viu? Me perdoem que eu estava... Gerson, professor Hugo, o neopentecostalismo, apesar de ainda se segurar na égide do dogmatismo bíblico, os seus ritos não se caracterizam pela subjetividade da experiência religiosa? Sim. Eu acho que ninguém melhor do que a Revelegê, quando trata do convertido, estabelece a descrição desse sujeito pós-moderno que frequenta, ou praticante, ou fiel, ou cliente. Essa palavra cliente é bem interessante, do neopentecostalismo, porque ela traz uma descrição relacionando esse convertido que se segura, se agarra nas tradições religiosas mais ortodoxas, mais tradicionais, como forma de conseguir passar por esse dilema de processar as subjetividades, de encontrar identificação. Diante de uma crise de identidades, o que é que o sujeito faz? Ele se agarra às tradições. O que é que tem a ver o neopentecostalismo e a Revelegê nesse sentido? Essa figura do convertido, ela retorna para o neopentecostalismo ou para a tradição, não mais porque
a família, porque herdou da família. É uma escolha muito pessoal, é uma escolha sua. Isso é uma característica que distingue bem da religiosidade na modernidade ou mesmo na pré-modernidade. Agora, é uma escolha de caráter pessoal, ainda que seja a religião da família, ainda que seja. E qual é a relação entre esse neopentecostalismo e as subjetividades ou os sujeitos pós-modernos? É que esse neopentecostalismo se especializou, isso é importante frisar, em responder às questões mais essenciais, às questões e necessidades mais subjetivas de gozo pleno. Por exemplo, você dá um Google aí rapidinho. Eu queria postar imagens aqui, é uma pena que eu não estou conseguindo mostrar minha palestra aqui para vocês. Não sofra, pare de sofrer, vem aqui. Cura para a depressão. Depressão é um problema espiritual. Vendem para a clientela em busca de gozo um discurso, uma narrativa, um produto personalizado. Então, primeiro que na pós-modernidade, na sociedade de consumo, como eu falei, nós estamos em uma guerra por fiéis. Até o catolicismo, que tardou a modificar-se, a passar por essa transformação, começa a se abrir a esses tempos pós-modernos. A própria renovação carismática, como eu falei anteriormente, é isso. É nada mais do que um setor do catolicismo se abrindo ao neopentecostalismo. Tivemos na palestra anterior, a palestra do professor Hugo Alain, que ele fala sobre a renovação carismática. E é muito importante essa fala. Mas retomando para o neopentecostalismo, ele se afirma, ele se constitui por se adaptar, por ter se adaptado a responder a essas necessidades dos sujeitos pós-modernos, ávidos por experiências que preencham esse seu vazio, que preencham essas incertezas da busca por identidades, que preencha ou que dote ele de pertença a algo, que dote sua vida de sentido. Peter Berg, lá no Dossel Sagrado, nos traz uma grande verdade. A religião é a maior ferramenta contra a anomia. Anomia é a completa falta de sentido. Olha, em tempos de crescimento de taxas de suicídio, religião é um bálsamo. Por quê? Porque ela é a maior ferramenta que a humanidade já encontrou contra a falta de sentido. O neopentecostalismo se especializou em dar sentido e em responder a essa demanda desses fiéis que se interessam pela cura, mas não pelo Deus, que querem fazer desse Deus o seu serviçal. Eles se especializaram em oferecer esse produto. Então, o neopentecostalismo seria esse ramo do fundamentalismo que entrega um produto religioso para que os sujeitos pós-modernos possam se segurar diante dessa crise de identidades. Espero ter conseguido responder. Se não, pode perguntar à vontade. Sem religião, mas não sem religiosidade. Bom, sem religião, Gerson, como você falou. Os sem religião, mas não sem religiosidade. Quando o Luckmann falou da religião invisível, era justamente isso. As pessoas têm religiosidade ou espiritualidade, como a Teresa falou, experiências religiosas, mas elas não querem o interdito, não querem o obstáculo, não querem a doutrina, não querem a interdição da religião institucional, não querem a hierarquia. Então, assim, pare de sofrer, eu vou lá para buscar a ausência de sofrimento, mas eu não vou lá servir a um Deus. Ora, em que momento, enquanto humanidade, ou, por exemplo, pegando a vertente cristã, se estabelece teologicamente que há possibilidade de uma vida sem sofrimento, mas o neopentecostalismo, ou parte dele, se especializou em dizer que você pode viver uma vida sem sofrimento. Você está sofrendo? É porque não está fazendo o que Deus manda, é porque não está próximo a Deus, é porque não está sendo fiel ao dízimo, é porque não está fazendo o que Deus quer. É por isso que você sofre. Pare de sofrer, venha para cá. Então, assim, é um produto especializado para essa demanda psíquica de processo de subjetivação. O livro eu já passei para o José Carlos, deixa eu ver se tem mais alguma. O Ricardo falou sobre isso, há estudos sobre a perversão ordinária e perversão patológica. O que eu conheço de perversão ordinária, Ricardo, é o estudo do Jean-Pierre Lebrun, que ele fala dessa perversão comum, que é perigosíssima, porque torna as relações fraticidas, as relações humanas, porque são tão sutis as perversões que a gente deixa passar. Não é aquele sintoma proposto pelo Freud ou pelo Lacan
ou tido na psicanálise como um sintoma tão forte. Lá, o Lebrun está sugerindo uma perversão sutil, que de tão sutil a gente acaba naturalizando, digo, nas nossas crianças, na vida adulta, nos nossos ambientes de trabalho. Então, assim, essa perversão é fruto desse processo de subjetivação que, segundo Lebrun, mudou o laço social, mudou o laço psíquico, né, social. Desculpa que eu estou tentando ler aqui, o Williams fez um para o Franklin, pós-modernidade, reavivamento, para o Williams Franklin, obrigado pela pergunta. Toda a teologia hegemônica na América Latina sempre foi uma teologia da dominação, concordo. Como disse o Hugo, apenas houve a ressignificação. Também penso que não tivemos um reavivamento. O Franklin traz de volta aqui, o Williams Frank, é a questão que o Flávio já falou. Eu, pessoalmente, corrigiria os meus textos. Eu tentaria não usar mais o termo reavivamento. Para mim, o termo reavivamento não serve para as minhas pesquisas, porque não houve uma pausa da religião. Nós não constatamos essa pausa do religioso. Muito pelo contrário, nós encontramos isso na vida prática, nós não encontramos isso nos números. Basta pegar os dados do IBGE, que começaram a questionar sobre religião, a título de Brasil, ou mesmo de expressões religiosas de América Latina, e os textos dos grandes que são autores de cabeceira para quem pretende entrar na área de ciência da religião, como, por exemplo, o Peter Berg. Nunca fomos tão religiosos como agora. Ou o próprio Luckmann. Há um erro dizer que a religião está enfraquecida, a religião está tão forte quanto. Só que é uma religião invisível, porque não é uma religião de pertença a uma instituição. Então, eu acho que é um certo exagero por parte dos pesquisadores da ciência e religião, e aqui eu me incluo, logicamente, porque já usei esse termo, de falarmos em reavivamento. Reavivamento de quê? Quando na América Latina nós tivemos uma pausa do religioso. Então, nesse sentido, eu acho que a crítica à turma que faz uma filosofia mais latino-americana é uma crítica muito bem-vinda, ao meu ver, e às minhas pesquisas, porque meio que a gente faz esse estudo a partir do análise dos autores da Europa. Revelegé está lá na Europa, Peter Berg está lá na Europa, o Luckmann está lá na Europa, e nem eles falam sobre essa pausa. Aí, de repente, chegam pesquisadores, reavivamento, reencantamento do mundo, desde quando o mundo deixou de ser encantado? Bom, eu queria saber, porque o Nietzsche disse lá que o Deus morreu, mas o Deus que morreu, as nossas pesquisas indicam isso, é esse Deus fundamento último, resposta última para todas as coisas. Por isso que a pós-modernidade, como o Lyotard defende, é o fim dos mega-relatos. Por exemplo, esse Deus último que responde a tudo, ele não cabe na pós-modernidade. E, de fato, as pessoas deixaram esse Deus de mão e querem um Deus individualizado, personalizado aos seus interesses. Mas não houve um desencantamento. O próprio Peter Berg depois fez um texto reformulando o que ele tinha dito, porque ele falava de uma secularização e depois volta para a dessecularização. Ora, quando a gente fala de uma secularização, a gente pode falar, beleza, de uma religião pública e da religião privada. Ainda assim, é muito difícil falar de secularização na vida pública quando você tem, por exemplo, no campus que trabalho, uma capela católica, ou tem cultos, mas você não tem um orixá. É muito difícil quando o ministro do STF, ao julgar o símbolo do crucifixo, que eu não tenho problema com simbologia, não, viu? Só estou ilustrando. Ele disse que deixou de ser um símbolo religioso e é um símbolo cultural. Por isso, nas repartições, sobretudo do judiciário brasileiro, mantém-se o crucifixo. Ok, se falarmos que cultura é argumento para defendermos essa ou aquela religião ou quaisquer coisa que seja, é perigoso, porque a escravidão era cultural no Brasil, e aí a gente vai defender a escravidão? Isso eu estou colocando só porque tem o crucifixo, mas será que seria permitido colocar a imagem de Oxum ou uma representação do preto velho? Não sei se seria. Então, é difícil a gente separar o público do privado, a religião, ok. Bota que desde Maquiavel lá, com o livro Príncipe, nós temos a separação da religião e política. Mas na nossa sociedade a gente não percebe bem isso. Muito pelo contrário. E na vida privada, que é desta que eu quero falar, porque foi essa que eu estudei, nunca, absolutamente nunca houve desencantamento. Então, como é que a gente fala em um novo encantamento? No meu primeiro livro eu falei que o mundo está se reencantando. É um reavivamento, é um florescimento do religioso. Eu não confesso que eu não defendo mais essa teoria do reavivamento, concordo com Franklin. A nível de América Latina, vocês já perceberam algum desencantamento de mundo? Perceberam expressões religiosas sendo diminuídas
Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E mesmo o censo, quando trazem os sem religião, eles dizem que acreditam, mas não se submetem a nenhum credo religioso, mas acreditam em Deus, diferente do ateu. O ateísmo gira ali por volta de 4% da população somente, desde sempre. Pega todos os censos, 4%. Subiu agora o sem religião, que não é o ateu, nem o agnóstico. É aquele que tem religião, mas não tem pertencimento a nenhuma doutrina, a nenhuma religião institucionalizada. Então, eu ouso dizer que é um grande erro falarmos em reavivamento. Não, me perdoe, não que seja um grande erro, mas que eu corrigiria, eu não falaria mais desse reavivamento, desse reencantamento de mundo. Eu acho que é muito mais para ser um título bonito, para a turma poder ler o texto, etc., do que propriamente uma questão científica. Hugo, também quero lembrar sobre os critérios para participar do NERES. Marcos, falo já, viu, Marcos, sobre os critérios. Parabéns pelas considerações. Estou vendo para nós dois, o Lucas, aqui, se tem perguntas. Exatamente, Lucas. Hugo, como a ética e os valores morais e religião... Pô, tem mais uma pergunta aqui, me perdoem. Para o Hugo, como a ética e os valores morais das religiões tradicionais dialogam com os dilemas éticos contemporâneos e as mudanças culturais da pós-modernidade? Essa é bem difícil. Essa é bem complicada, mas está dentro do espectro do que eu vim defendendo até agora, da nossa linha de raciocínio. É meio que o sujeito pós-moderno, ele é indiferente para os dilemas éticos. Ele é indiferente para os dilemas éticos, porque ele personalizou a religião ao seu bel prazer, à la carte. Ele pega de cada crença uma coisinha e o Deus é um Deus personalizado ao seu interesse. Por isso que eu falo de um Deus ressignificado. Então, na cabeça do sujeito pós-moderno, é meio que indiferente os dilemas éticos. Não estou dizendo que não existe, mas é meio que indiferente. Exemplo, nenhum filósofo curte dar exemplo. Podem ler os grandes filósofos, você não vai ver exemplificações. Dificilmente, porque normalmente a gente se prende nas exemplificações. Mas eu vou aqui ousar dar exemplo para ficar bem entendido. Bandido bom é bandido morto é o oposto ao cristianismo e ao judaísmo. Quando você tem nos 10 mandamentos, por exemplo, não matarás. Mas você tem religiosos, pastores, padres, armamentistas, que defendem que bandido bom é bandido morto. Ou seja, esse dilema ético, Frank, ele é inexistente. Por quê? Porque eu leio como eu quero ler. Eu personalizo a religião ao meu interesse pessoal. Se para mim for interessante julgar a homossexualidade, eu vou lá em Levíticos. Pego a lei que me interessa e excluo todas as outras. E digo, olha, a homossexualidade é um pecado. Ou pego Paulo fazendo indicações lá no Novo Testamento, falando dos romanos, homens que deitam com homens, mulheres que deitam com mulheres, e repreendendo. Então, é como se não houvesse esse dilema ético, porque a religião é uma bricolagem do que eu quero. Eu vou bricolando e vou construindo o meu universo religioso. Olha, para você ter ideia, saiu uma pesquisa recente que 47% dos católicos acreditam em reencarnação. Só para dar um exemplo. Imagine como é que um cristão acredita em reencarnação. É bem complicado de você entender o cristianismo com reencarnação. Estou dizendo que é certo ou errado, viu, pessoal? Estou dizendo que são coisas, em tese, teologicamente, seriam contraditórias, porque o cristianismo prega a reencarnação. Então, veja, nos católicos isso. Então, é muito complicado a gente falar de dilemas éticos pós-modernos, porque os pós-modernos estão, me perdoem a palavra, cagando para dilemas éticos, porque eles fazem o que quer. A ética, o peso da normatização, representa a castração dos seus desejos. E, repito, os sujeitos pós-modernos não sofreram a castração, não tiveram o não em suas vidas, não tiveram a alteridade. Então, é como se negasse a alteridade. Deus é, sobretudo, o quê? Uma figura de alteridade. Esse Deus não serve para os pós-modernos, muito menos as regras desse Deus, muito menos a ética desse Deus. Então, eu escolho desse Deus, ou dos orixás, ou do que quer que seja, o que me satisfaça e o que não me leve a nenhuma interdição, a nenhuma alteridade, a nenhum obstáculo. Espero que eu tenha respondido. Só agradecer, pessoal, agradecer a todas as perguntas, espero ter me feito entender, né, no curto espaço de tempo.